boa tarde, gente, tudo bem? Oi, gente do Insta, pessoal do Face, tá tudo bem? Vejam se tá ok o som, se tá ok a imagem, sei lá, imagem, né? Aproveitando que acabei de almoçar, dá vontade de dar uma esticadinha. Tá tudo bem no som aí? Tudo bem no som no Face? Tudo bem no som no Insta? Então, gente, hoje, dia 10, a gente tá aqui em São Paulo, acabei de gravar os nossos programas de televisão. De manhã a gente teve um encontro ótimo com os governadores do PSB, com alguns governadores do Nordeste, os nossos governadores que foram reeleitos no primeiro turno e que garantirão que a gente conquiste, né, retome os programas sociais que beneficiam e podem voltar a beneficiar tanto as mulheres e os homens brasileiros. E eu vim conversar com vocês porque eu tenho recebido, ontem de noite a gente fez uma plenária linda em Porto Alegre, uma plenária extraordinária, sabe? A gente ia fazer um encontro de organização da campanha e acabou se tornando uma plenária tão linda, tão grande que não cabia todo mundo no ambiente que a gente imaginou. A gente fez a plenária e ainda ficou uma galera do lado de fora. Por quê? Porque todo mundo tem muita expectativa dessa campanha, desses próximos 18 dias da eleição. E eu quero falar com vocês um pouco sobre isso. Vocês estão vendo, né, as nossas ideias estão sendo apresentadas, nosso esforço é o esforço para que existam os debates, para que as pessoas possam comparar as opiniões. E eu queria fazer alguns pedidos para vocês. O primeiro pedido é para que vocês enfrentem o medo que eles tentam colocar em cada um de nós e saiam para as ruas com o nosso adesivo no peito, conversando com todas as brasileiras e brasileiros, independente de quem eles tenham votado. Por quê, gente? Por causa do segundo assunto que eu quero conversar com vocês. Existem muitas brasileiras e brasileiros que têm decidido baseado num conjunto de mentiras absurdas que são divulgadas o tempo inteiro a partir de um esquema multimilionário. Ninguém divulga tanta mentira num país grande como o Brasil se não conta com dinheiro, muito dinheiro, investindo na proliferação dessas notícias no Face e principalmente no WhatsApp. As pessoas decidem baseadas nisso. Eu sei que às vezes a gente acha, é um absurdo tão grande que a gente chega a pensar assim, ninguém vai acreditar nisso, né? Ninguém vai acreditar que a Manuela fez isso, que o Haddad fez isso, mas as pessoas, elas acreditam. Então, qual é o meu pedido para vocês? O meu pedido é para que vocês desbloqueiem os contatos no Face, desbloqueiem os contatos no WhatsApp e conversem com as pessoas, escutem as pessoas e desmintam a essas mentiras, pegando no nosso perfil no Face, no site, o Brasil Feliz de Novo, no Instagram, em todas as nossas redes tem os desmentidos, pegando esses desmentidos e enviando para essas pessoas. É óbvio que é importante que vocês divulguem para os nossos perfis e para o Tribunal Superior Eleitoral o conjunto de mentiras, de fake news, como nós chamamos, de notícias falsas que circulam por aí. Mas também é muito importante que vocês compartilhem nas páginas de vocês, nos grupos de WhatsApp de vocês, a verdade. Vocês são Haddad e Manuela nesses próximos 18 dias. Então, oi filha, adesivo no peito, bandeira, camiseta, o que quiser. Se para vencer esse medo, coloca o celular por perto, se eles chegarem, filmem, né? Não se constranjam, a gente precisa da nossa coragem para vencer o ódio, para garantir um Brasil com direitos sociais para as mulheres e para os homens trabalhadores. Então, a gente, depois, né, de fazer nossa campanha na rua, nas redes, nós precisamos conversar com as pessoas, acolhê-las, né, e compartilhar a verdade. Muitas pessoas me pedem para que eu desdiga coisas que eu sequer disse. E eu queria falar sobre isso com vocês. Às vezes as pessoas não sabem quem eu sou. E é importante que vocês também nos ajudem a espalhar quem eu sou. Por quê? Porque eles inventam horrores a meu respeito da Haddad. E a forma que a gente tem de fazer com que a verdade se estabeleça é falando sobre nós. Por quê, gente? Porque quando a verdade aparecer, não tem jeito, a gente vence a eleição. Eles se escondem na mentira porque eles não querem falar sobre o projeto deles de Brasil. O projeto deles de Brasil e o candidato deles é aquele que votou contra a PEC, que garante direitos para as empregadas domésticas. É o Brasil deles, é o Brasil de quem votou contra o Fundo de Combate à Pobreza e à Miséria, é o Brasil de quem não defende 13º direitos para os trabalhadores e para as trabalhadoras. É por isso que eles se escondem nessas mentiras. Quem somos nós? Quem sou eu? Né? Eu sou uma mulher
de 37 anos, que exerce mandatos parlamentares há 14 anos. Eu fui vereadora na cidade de Porto Alegre, a mais votada da eleição de 2004, aos 23 anos. Eu presidi a Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal de Porto Alegre. Aprovei projetos importantes, fui líder da bancada do meu partido. Tanto é que logo em seguida, apenas 2 anos depois de vereadora, eu me elegi direto deputada federal, com mais de 270 mil votos. No meu primeiro mandato de deputada federal, eu já entrei na lista dos 100 melhores parlamentares do Congresso Nacional. Fui vice-presidente da Comissão de Trabalho e Administração da Câmara, fui presidente de outras comissões, fui líder da bancada do meu partido, coordenei a bancada gaúcha, fui escolhida parlamentar que melhor representa o povo. E eu construí isso tudo fazendo política da forma renovada. Como nós construímos isso? Dialogando com a população, conversando, estando nas ruas, ouvindo as reivindicações. E é bom falar sobre isso, porque depois de 8 anos em Brasília, a minha reeleição foi uma reeleição com mais de 480 mil votos no estado do Rio Grande do Sul. E eu, mesmo com tantos votos, né, e todo mundo sabendo que eu podia fazer uma votação grandiosa, eu decidi concorrer a deputada estadual. Para quê? E eu quero falar sobre isso porque isso ajuda vocês a mostrarem a verdade para as pessoas. Porque eu queria voltar ao meu estado para conviver com os movimentos sociais, com as pessoas, ouvi-las novamente mais de perto, porque eu queria fazer o meu mestrado, eu entreguei a dissertação durante o processo eleitoral agora, finalmente, defendo depois da eleição. E depois, porque eu queria engravidar da minha filha. Tem um outro fato que é relevante. Eu não falo porque eu acho que isso, né, a minha vida, ela é construída, ela é aprovada pelas pessoas que votaram em mim a vida inteira. Mas eu vou falar sobre isso também para que vocês possam comparar quem são as pessoas. Eu estava muito na frente na disputa para a Prefeitura de Porto Alegre. Todo mundo dizia assim, agora ela vai concorrer a prefeita, ela sempre quis ser prefeita de Porto Alegre, não tem adversário, ela vai ganhar a eleição. E a minha filha era muito bebê. Né? E eu, como vários de vocês sabem, né, sempre defendi a amamentação prolongada. Eu tenho uma série de opiniões sobre os cuidados na primeira infância, e até é legal, porque a Ana Estela, mulher, esposa do Haddad, companheira dele da vida inteira, né, desenvolveu um projeto muito interessante na cidade de São Paulo, que chama São Paulo Carinhoso, justamente com foco em crianças de 1 a 3 anos. E eu não concorri. As pessoas me diziam assim, tu é louca? Não, né? Eu simplesmente tenho uma opinião sobre a minha maternidade, respeito às outras, né? E decidi não concorrer. Então, quem pode mesmo falar sobre família? Né? Quem mesmo pode falar sobre como nós criamos os filhos? A minha filha, o meu enteado, que vive comigo há 6 anos, né, junto com meu marido, eles não são de uma família que toda sobrevive a partir da política. Né? Tem gente que elege filho, elege outro filho em outro estado, né? Depois elege, então não vai eleger cachorro porque não deve gostar de bicho como a gente gosta. Né? O Haddad com seus cachorros e eu com a minha gatinha, que a gente, cada um tem um tipo de bicho na nossa chapa. Mas enfim, eu tô falando isso tudo pra vocês porque as mentiras, elas surgem e elas são tão tétricas, tão horrorosas, que a melhor forma de vocês desmentirem é vocês conversando com as pessoas a verdade. Quem somos nós? Vejam o tipo de ataque que tem aqui. Você deveria ter abortado. Tá vendo? Uma mulher, Nádia Feltz, depois ela vai judicializar essa opinião dela, porque é o que eu faço com gente doente como ela, né, que vende ódio na internet. Depois eles, vocês viram? Eu tenho uma criança real, a Laura, tá aqui do meu lado, brincando, me acompanhando na campanha. Quem eles são? Eles são essa turma do ódio, né? Eles são a turma que não respeita as nossas crianças, os nossos filhos, a nossa maternidade. Então, eu quero pedir ajuda de vocês para que a gente compartilhe, né, as notícias verdadeiras, né? Porque eles fazem tudo isso porque eles não podem falar a verdade. A verdade é que eles são contra o Brasil e o povo brasileiro. Por quê? Porque esse país é feito por mulheres e por homens que trabalham, que querem os seus direitos, que acham que férias, 13º é um direito e não é aquilo tudo que o vice do nosso adversário disse. Né? Então, nos ajudem. Existe um conjunto de outras mentiras horrendas com relação a mim, que envolvem sempre a religiosidade das pessoas. Eu respeito muito a religiosidade de todos, né? De todas as brasileiras e brasileiros. Por isso eu defendo que o Estado brasileiro siga garantindo a liberdade religiosa. Eu sou cristã, eu fiz meu ensino fundamental eu morei em várias cidades do interior do Rio Grande do Sul, mas estudei em São Lourenço, em Pedro Osório, em Rio Grande, sempre no Colégio das Irmãs, né? Até eu estava falando sobre isso, algumas delas se mudavam para as mesmas cidades que eu. Depois
estudei numa escola luterana em Porto Alegre, mas eu sei que existem brasileiros que são judeus, existem brasileiros que praticam candomblé, existem brasileiros que são de outras matrizes, né, do cristianismo que não a minha, como os evangélicos neopentecostais. O que nós queremos, né? Eu quero e nós queremos que todas as brasileiras e brasileiros, com as suas religiosidades, possam se expressar livremente, né? Então, é disso que nós estamos falando. Não caiam, às vezes as pessoas me mandam generosamente, olha, tem um vídeo falando tal coisa. Gente, né, são montagens, nos ajudem a mostrar para as pessoas. Nós respeitamos as religiões das pessoas, nós respeitamos a vida das pessoas, nós defendemos um Brasil desenvolvido e com direitos. Para nós, né, o povo brasileiro tem que ter trabalho e educação, e a base para isso são a democracia e a Constituição de 88. Venham com a gente, nos ajudem a desmentir, nos ajudem a falar a verdade, não permitam que as nossas pessoas, né, que as brasileiras e os brasileiros decidam a partir desse conjunto de mentiras. Dá para confiar em quem usa criança e religião para mentir e fazer política? Não dá não, né? Essa gente não é séria, né? Essa gente mente para se proteger do seu verdadeiro propósito no Brasil. O propósito deles é rasgar a Constituição de 88 e acabar com os direitos relacionados ao emprego e à vida do nosso povo. É isso, gente. Um beijo grande em todos vocês, boa campanha, adesivo no peito, compartilhem os conteúdos na rede, nós vamos vencer as eleições. Vocês são Haddad, vocês são Manuela, vocês são 13. Um beijão, boa luta, boa caminhada.